né, desse curso, porque, de fato, eu, quando vi a divulgação, eu fiquei muito interessado em conhecer um pouco mais sobre os trabalhos desses professores que apresentaram aí até agora e dos que vão apresentar também. Então, quando eu digo que eu espero da minha contribuição, ainda que modesta, eu digo isso de verdade, não é falsa modéstia, não, porque é um curso que eu gostaria de estar fazendo, digamos. Então, ficam aqui os meus cumprimentos aí, mais do que, né, públicos, a organização, né, desse curso, né, que na verdade é quase como uma série de mini cursos. Tá bom. E aí, eu vou procurar, então, organizar minha fala de modo que eu fale 1 hora e pouquinho, faço uma pausa, verifico se há perguntas e, em seguida, a gente dá continuidade de modo que a gente ocupe esse tempo de entre 2 horas e 2 horas e meia, né? E eu coloquei, já de cara, no primeiro slide, a imagem do Tratado da Argumentação, porque, de fato, eu gostaria de deixar bastante claro que se trata de apresentar, acima de tudo, o que a teoria da nova, a nova retórica, a teoria de Perelman e Obrecht-TK, mas contida, portanto, nesse livro aqui, bastante interessante e grande, um livro de referência, sem dúvida, para aquelas pessoas que estudam a argumentação ou que se interessam por ela. Tá? Então, com esse espírito, eu vou trazer muito poucas vozes outras, né, que não desses autores, para falar sobre o Tratado da Argumentação, justamente pensando que o que me interessa aqui é que vocês saiam com uma visão geral do que seria a nova retórica, né, para que isso consiga, para que eu possa colaborar dessa maneira com esse repertório de procedimentos analíticos de argumentação que essa série de mini-cursos, esse curso vem tentando construir. Bom, e eu pensei que, de alguma maneira, seria interessante que vocês soubessem, né, de antemão, quais são os objetivos que eu tracei para essa apresentação. Então, esses objetivos são 4, basicamente, eu consegui pensar. Então, em primeiro lugar, contextualizar a visão de argumentação de Perelman e Obrecht-TK, tentando colocá-la, situá-la no panorama dos estudos da argumentação e também no horizonte filosófico aí. Perelman era um filósofo, então tem um conhecimento bastante aprofundado de filosofia e dialoga demais com questões da filosofia. Então, me parece que é relevante fazer isso para que a gente não só se aproprie das categorias de análise, mas para que a gente tenha um conhecimento, digamos, um pouco mais aprofundado do lugar de onde estão falando esses autores. Né? E aí é claro que a partir do momento que eu contextualizo a visão de argumentação e também situo no panorama filosófico essa obra, né, e essa teoria, a partir disso eu tenho a possibilidade de compreender conceitos centrais da nova retórica, e alguns deles vão ser de fato muito, muito importantes para que, são fundamentais para que outros conceitos sejam compreendidos. Então, eu não consigo, por exemplo, falar da nova retórica se eu não entender direitinho, por exemplo, a concepção deles de auditório, o que é o orador, qual é o papel do acordo dentro dessa teoria. Então, me pareceu também que era um objetivo bastante relevante compreender alguns conceitos centrais. Depois, descrever em caráter ilustrativo algumas técnicas argumentativas. Esse nome técnicas argumentativas é o nome que usam os autores, né? Então, nós vamos pensar aí, a gente vai tentar entender e ver em ação algumas dessas técnicas. E, por fim, utilizar conceitos da nova retórica para compreender a argumentação em alguns exemplos de texto. Principalmente em exemplos da transcrição que eu enviei para vocês.
Trata-se de uma transcrição de um debate que ocorreu no Senado Federal. Eu transcrevi, ele foi corpus da minha tese de doutoramento, né? Então, eu pesquisei esse corpus e vocês têm acesso a ele pelo material que eu enviei, mas também, se quiserem em algum momento consultar o meu trabalho, enfim, fica um convite. É um corpus que ele pode ser usado para outras pesquisas com um enfoque diferente. Eu estudei especificamente a questão da analogia, outras análises são possíveis, inclusive, do meu ponto de vista, muito bem-vindas, né? Me parece que no dia de hoje nós conseguiremos fazer aqui o primeiro ponto, cumprir o primeiro objetivo, o segundo, e começar a resvalar no terceiro. Amanhã, que é um dia em que nós vamos ser convidados a fazer alguns exercícios de análise, aí, de fato, nós vamos levar a cabo com mais veemência, vamos dizer assim, esse segundo e terceiro objetivo, tá bom? Dada esse esqueleto, né, que eu tentei desenhar da apresentação, eu quis situar para vocês quem são os autores. Então, eu tenho o Chaim Perelman e a Lucio Brecht TK, e eu trouxe algumas informações que me parecem relevantes do seguinte ponto de vista. Então, o Chaim Perelman, ele é um filósofo do direito. Essa obra que eles desenvolveram juntos, ela tem uma preocupação bastante grande em situar a argumentação, em pensar a argumentação em relação a algumas teorias, né, filosóficas, e ele foi professor da Universidade de Bruxelas. Ele, originalmente, ele não é belga, ele imigra para a Bélgica bastante novo, né, e é na Bélgica e nessa universidade que ele vai desenvolver aí a sua carreira, principalmente como um grande pesquisador da retórica e da argumentação. A Lucio Brecht TK, ela é uma socióloga, ela é considerada pesquisadora assistente e ela é considerada coautora desse livro. Eu trouxe aqui a minha edição tratada, essa edição que é mais ou menos novinha, embora ainda, enfim, não está atualizada em termos de acordo ortográfico, enfim, mas ela é uma edição novinha, e tem aqui que o Chaim Perelman foi professor da Universidade de Bruxelas, um dos grandes estudiosos da retórica do século XX, e dela disse apenas que ela foi pesquisadora assistente. Normalmente se pensa que a elaboração dessa obra, vamos dizer, do ponto de vista mais filosófico, conceitual, ele seria uma obra do Perelman, normalmente é o que se pensa, tá? Isso talvez seja algo difícil de comprovar, mas parece que ele é a mente por trás da teoria, vamos dizer, e ela se preocupou, parece, ao que tudo indica, mais com a pesquisa dos textos que de fato ilustram de modo bastante rico essa obra. Então, o que nós temos aqui é uma obra que vai tentar compreender a argumentação, e ela é ilustrada, se é de fato verdade que ela fez um trabalho basicamente de pesquisa de textos, tal, claramente é um trabalho bastante bom, porque os exemplos que eles dão são de textos muitíssimo variados, assim, desde literatura francesa, por exemplo, Proust, até exemplos do Antigo Testamento, textos de filosofia. Então, eu tenho uma análise aqui de gêneros textuais bastante diversos, né, de diferentes épocas, e um material bastante diversificado. E trata-se de uma obra monumental que vai tentar compreender justamente a argumentação, vai tentar sistematizar um pouco as questões referentes à argumentação. E aí,
tem algumas questões que nós precisamos pensar quando falamos em retórica, né? É uma obra que, porque a princípio eu teria que explicar por que ela se chama Nova Retórica, né? Então, o que se sabe é que eu tenho uma retórica clássica, e aí quando eu falo clássica, a gente pensa principalmente em Grécia e Roma. Eu tenho estudos retóricos, eu tenho tratados de retórica desenvolvidos, né? O mais famoso provavelmente é o de Aristóteles. E aí o foco, né, dessas obras, ele era na arte de falar em público de modo persuasivo, o que fazia muito sentido pensando numa civilização como a grega, organizada em cidades-estados, em que a tomada de decisões era muitas vezes feita por meio da língua oral, ou seja, do debate, que acontecia em praça pública. Era uma cultura com preponderância da oralidade, então a escrita não era acessível para muitas pessoas. E na retórica clássica, então, ela tem esse foco na arte de falar em público de modo persuasivo. Isso daqui, quem tá dizendo, na verdade, não sou nem eu. O tratado da argumentação, ele começa, de alguma forma, contextualizando essa situação. Inclusive, eu esqueci de mencionar que esses objetivos que eu propus, eles são, de alguma forma, eles seguem mais ou menos o desenvolvimento da obra. Então, o início da obra e as partes subsequentes, tá? Então, o que acontece? Eu tenho, na retórica clássica, uma preocupação muito grande em ensinar as pessoas a se comunicar de modo persuasivo, porque isso era muito importante ali para aquela sociedade, para que debatesse, para que houvesse deliberação a respeito dos assuntos aí que interessavam a sociedade, né? O que acontece é que, durante um tempo, né, o Perelman e o Brecht Descartes vão dizer que essa ideia da retórica, ela acaba caindo em desuso. Então, eles fazem, inclusive, uma constatação interessante. Eles analisam vocabulários de filosofia e percebem que a questão da retórica ela não está presente. Então, eu tenho um período da história em que os estudos de retórica, eles acabam caindo em desuso, pouco se estuda, pouco se pesquisa e pouco se escreve a respeito disso, né? E, inclusive, a retórica, ela desfruta de má fama, mesmo nos nossos dias atuais, né? Porque se nós pensarmos no senso comum, por exemplo, não é incomum que nós ouçamos, por exemplo, um político falando e nós julgamos que esse político ele só fala no sentido de convencer, uma argumentação vazia, e nós dizemos, isso é pura retórica. Então, ela ganha, né, um sentido pejorativo, que, embora pejorativo, ele é habitual. E a retórica, de alguma forma, ela perde essa conotação, essa concepção que ela tinha anteriormente, né? Ela passa, eu tenho uma concepção de senso comum que ela parece que ela concorre com o que a gente sabe, com uma tradição que era bastante antiga e que data aí de alguns séculos aí para trás. E aí o que acontece? O que eles propõem, né? Os autores, eles propõem que o tratado da argumentação seja uma retomada do Renascimento. O Renascimento foi um momento de retomada de alguns princípios clássicos, né, de valorização da cultura clássica, e eles propõem que seja uma retomada do Renascimento no seguinte sentido: eles propõem um tratado que seja um estudo da arte de persuadir e convencer, a técnica da deliberação e da discussão.
Em outras palavras, se o foco aqui parece que muda de maneira significativa. Em que sentido? Se antes eu tinha a retórica como uma ferramenta de ensinar as pessoas a falar de modo persuasivo, o foco do tratado agora, ele vai ser o estudo da arte. Então, ele vai tentar compreender como que a argumentação se efetiva, né? Como que os argumentos funcionam. Eles vão tentar, de fato, fazer uma espécie... Não é à toa que trata-se de um livro tão grande, né? Com 600 páginas, porque, de fato, ele está tentando fazer um mapeamento ali, de modo, em linhas bastante gerais, de quais seriam as técnicas de como se pode compreender as técnicas de argumentação. Então, eu passo, né, a ter um esforço de compreensão mesmo, de análise dessas técnicas. E aí, eles dão esse nome de nova retórica, né, por conta propriamente desse novo enfoque, né, dessa diferença de abordagem com relação à retórica mais clássica. Dito isso, né, eu vou passar com vocês bem brevemente pela estrutura do Tratado de Argumentação, de modo que fique claro, inclusive, como que essa apresentação foi organizada. Né? Ela foi organizada, como eu disse, de modo a cumprir meio que o desenvolvimento dessa obra, né? Então, como seria a leitura dela de capa a capa. Então, na primeira parte, eu tenho a questão dos âmbitos da argumentação. Essa é uma terminologia que Perelman e o Brecht-TK usam. E aí o foco realmente é em conceitual, que é o orador, o auditório, o que significa argumentar, e também o foco recai em uma tentativa de situar, do ponto de vista filosófico, essa obra. A segunda parte, ela vai ter esse enfoque no ponto de partida da argumentação, ou seja, nas premissas da argumentação. Então, entre outras, a questão do acordo e dos dados. E aí a terceira parte, que é propriamente a parte mais longa, ela diz respeito às técnicas argumentativas. Né? Então, tem a ver com... O foco é na descrição e exemplificação de diversas técnicas argumentativas. Isso toma aí uma boa parte do livro. Né? A maior parte dele é devotada a essas questões. E aqui, o que acontece? De modo geral, quando nós pensamos em um tratado de argumentação, né, a gente precisa começar definindo algumas coisas, de fato. E uma das questões que Perelman e o Brecht-TK se preocupam, e de maneira bastante recorrente ao longo do tratado, é de definir o que seja argumentar. Né? Então, eles procuram construir e reiterar diversas vezes a compreensão deles do que seja a argumentação. Então, dizem eles, toda argumentação visa a adesão dos espíritos e, por isso mesmo, pressupõe a existência de um contato intelectual. Eu chamo a atenção aqui para o fato de que eles de cara já dizem que existe a necessidade de um contato intelectual, ou seja, a argumentação ela não consegue acontecer, entre aspas, no vácuo. Ela depende de uma disposição para participar da argumentação, né, que eles estão chamando de contato intelectual aqui. E o objetivo dela, como nós vimos até aqui, é conseguir a adesão dos espíritos. E aí eles continuam. Para que haja argumentação, é mister que, num dado momento, realize-se uma comunidade efetiva dos espíritos. Ou seja, de novo, a questão da necessidade de que se queira, né, que se esteja disposto a argumentar. É mister que se esteja de acordo, antes de mais nada e em princípio, sobre a formação dessa comunidade intelectual. E depois, sobre o fato de se debater uma questão determinada.
Ora, isso não é de modo algum evidente. E eles continuam ainda um pouquinho. O objetivo de toda argumentação é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento. Então, eu apresento para o julgamento de alguém uma tese e eu tento fazer com que essa pessoa, de fato, aceite, ou que ela, pelo menos, esteja mais propensa a aceitar a minha tese como uma verdade. Uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de adesão de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida, a ação positiva ou a abstenção, ou pelo menos crie neles, nos ouvintes, uma disposição para a ação, que se manifestará em momento oportuno. O que acontece? Quando nós pensamos na retórica, né, então nessa questão da argumentação e nessa tentativa de conseguir a adesão do outro, isso não é evidente, como eu vou reformular isso de uma maneira melhor. Eu tenho subjacente a essa noção um ponto de vista filosófico que é bastante importante. Nomeadamente, trata-se de a nova retórica, ela questiona, ou ela coloca como uma ruptura, né? Ela se coloca como uma ruptura com relação ao pensamento cartesiano. Então, principalmente no começo da obra, em diversos momentos, a filosofia ou o pensamento do René Descartes trazida de maneira bastante reiterada justamente para que a nova retórica mostre que ela se contrapõe ao pensamento cartesiano. E aí, para a gente entender isso, para a gente situar de fato essa obra, né, nesse horizonte filosófico, a gente precisa entender primeiro o que dizia o Descartes. Então, eu trouxe aqui algumas questões, né, duas citações aí do que dizia o Descartes. Lembrando que o Descartes é uma das mentes por trás do método científico que nós conhecemos, esse método que se baseia aí em evidências empíricas para comprovar uma tese, e ele trata-se de uma busca por uma verdade. Então, o Descartes ele vai trabalhar com o conceito de que existe uma verdade e que por meio de um método, é um método que prima pela lógica e pelo formalismo, eu conseguiria chegar a essa verdade, que seria a única, né? Então, diz o Descartes, mas por desejar ocupar-me somente com a pesquisa da verdade e rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida, né? O pensamento do Descartes, ele considera falso tudo aquilo que inspira dúvida. Se nós formos pensar, por exemplo, nós só argumentamos sobre alguma coisa que gera dúvida, que gera dissenso, né? A existência ou a pressuposição da existência de um desacordo é a base da argumentação. Então, a gente não tem como pensar, não temos como pensar que a filosofia, né, o pensamento do Descartes, dá conta da argumentação, porque ele considera como falso tudo aquilo em que pudesse haver a menor dúvida. Então, trata-se de um pensamento que ele não é muito compatível com o que defendem, não é muito compatível, não, ele é incompatível, né, com o que defendem Perelman e Obrecht-Técart. E ele não abre espaço, de fato, muito para argumentação, né? Porque, justamente por conta dessa visão de verdade como algo a ser buscado por meio de um método. E aí, Perelman e Obrecht-Técart, eles trazem, inclusive, uma citação, uma outra citação do Descartes, que é essa que está em segundo, né, em posição aí abaixo. Todas as vezes que dois homens formulam sobre a mesma coisa um juízo contrário, ou seja, sempre que existe um desacordo, é certo que um dos dois se engana. Há mais, nenhum deles possui a verdade, pois se um tivesse dela uma visão clara e nítida,
poderia expô-la ao seu adversário, de modo que ela acabaria por forçar sua convicção. Então, é aquela história de contra a verdade não há argumentos, né? Contra um fato não há argumentos, né? Então ele coloca essa coisa da verdade. A verdade, ela seria evidente e ela seria o suficiente para convencer as pessoas. Então não haveria espaço aí para argumentação, né? Se eu tiver de posse da verdade, eu não preciso argumentar, ela é demonstrável, eu consigo chegar a essa verdade, portanto, não existe a possibilidade de necessidade mesmo de argumentar. Então, para o Descartes, o desacordo, ele pressupõe a existência de um erro, né? E o que acontece? O que escapa à redução ao formal, né? Ou seja, o raciocínio cartesiano ele é muito baseado no raciocínio formal mesmo. Então, aquilo que escapa a esse raciocínio formal, lógico-matemático, ele constitui para esse modo de pensar do Descartes uma dificuldade que é insuperável. Segundo, né, o Père Hermann e o Brachitecat, o raciocínio, né, o pensamento do Descartes, ele não consegue dar conta do desacordo. E isso é problemático porque o desacordo ele seria, digamos, necessário para que a argumentação ocorresse, para que ela existisse, né? Então, eles vão dizer, o campo da argumentação é o do verossímil. Então, verossímil é aquilo que tem similitude, né, que parece verdade. Então, o campo da argumentação é do verossímil, do plausível, do provável, na medida em que este último escapa às certezas do cálculo. Então, por isso, né, a argumentação ela é incompatível com o que postulou Descartes. Foi ele, Descartes, que, fazendo de evidência a marca da razão, não quis considerar racionais, senão as demonstrações que, a partir de ideias claras e distintas, estendiam, mercê de provas apodíticas, a evidência dos axiomas a todos os teoremas. Provas apodíticas são aquelas que são incontestáveis, né? Então, a partir do momento que o Descartes ele defendia, então, que a partir dessas provas eu chegasse a axiomas, esses axiomas são os pressupostos que me fazem chegar a um teorema. E não é essa a visão de Père Hermann e Brachitecat, porque justamente eu não estou falando aqui da questão da verdade, eu estou falando do verossímil, do plausível, do provável, né? Então, eu estou falando de um domínio que escapa às certezas do cálculo, como bem dizem os autores. E aí, o que acontece? Eles continuam eles fazem uma espécie de talvez dê para ser interpretado como uma provocação, né? Pensando na filosofia do Descartes. Então, quer dizer, deveríamos então, né, eles se questionam isso. Deveríamos então tirar dessa evolução da lógica e dos incontestáveis progressos por ela realizados a conclusão de que a razão é totalmente incompetente nos campos que escapam ao cálculo e de que, onde nem experiência nem a dedução lógica podem fornecer-nos a solução de um problema, só nos resta abandonarmos-nos às forças irracionais, aos nossos instintos, à sugestão ou à violência? O que acontece, então? Eles fazem esse questionamento. Então, se a lógica formal, de fato, ela é inservível, né, desculpa, a lógica formal não. Se esse raciocínio lógico, matemático, ele é inservível para dar conta, né, desses campos que escapam ao cálculo, o que a gente vai ter que concluir disso? Que só resta que a gente, de fato, seja abandonado, né, à irracionalidade, aos instintos, à violência. O que acontece? Talvez valha a pena fazer uma pequena digressão para dizer que essa obra ela foi publicada em 1958, portanto, no período posterior aí à Segunda Guerra, né? E o que acontece? A falha da racionalidade, quer dizer, o fato
eu tenho uma preocupação muito grande com a argumentação como forma de evitar a violência. Isso vai ficar mais claro em alguns instantes, mas assim, a argumentação ela é uma forma de gerir o desacordo, ela é uma forma de buscar acordos de modo que a gente consiga evitar a violência. Então, é uma forma de negociar soluções dentro de um paradigma que é o paradigma da racionalidade, justamente para evitar o conflito armado, por exemplo, ou problemas, o que eles chamam de irracionalidade. Então, quando nós pensamos aí na retórica, eles, em outras palavras, eles estão valorizando que essa racionalidade seja usada não só para aquilo que é lógico e reduzível ao formal, né, como a matemática mas também pensar essa racionalidade com relação à argumentação e os argumentos. E aí eu trouxe uma citação aqui da Ruth Amossi, que ela comenta um pouco desse... É um livro mais recente, esse livro aqui, que se chama Apologia da Polêmica, e nesse livro ela fala um pouquinho sobre... Ela pondera bastante sobre a questão do desacordo, né? E ela diz que reinfundindo a racionalidade no seio dos comportamentos humanos, o acordo sobre o aceitável e plausível permite conter surtos de irracionalidade e violência, cujas memórias, estamos em 1958, são particularmente traumatizantes. Fica sugerido aqui que os conflitos, né, eles constituem uma espécie de falha da racionalidade ou de irracionalidade mesmo. Então, a violência ela seria a consequência de uma incapacidade de argumentar, ou de um desprezo pelo argumento, um desprezo pelo argumento, pela argumentação com base no racional, né? Então, o que acontece? Vocês devem se lembrar que, anteriormente, quando eu apresentei o contexto de argumentação, Perelman e Brecht e Descartes disseram que é necessário, né, para que exista argumentação, é necessário um contato intelectual, né, uma comunhão intelectual, um contato dos espíritos. E eles dizem que o recurso à argumentação supõe o estabelecimento de uma comunidade de espíritos que, enquanto dura, exclui o uso da violência. Isso é muito forte, pensando no contexto aí, né, de trauma pós-guerra, enfim, das memórias que a guerra trazia, né? E eles dizem que é uma ilusão crer que as condições dessa comunhão estão inscritas na natureza das coisas. Então, fica para a gente que a argumentação, ela constitui uma espécie de... uma renúncia ao uso da força. Se eu me proponho a argumentar, eu, de fato, estou renunciando a usar a força. E se nós pensarmos, por exemplo, na questão de uma sociedade democrática, por exemplo, a sociedade democrática é aquela que normalmente se espera que ela renuncie à força, né, e que eu tenha liberdade de expor as minhas ideias, de expor os meus argumentos, com a possibilidade de convencer, de criar acordos, né, de conseguir a adesão das pessoas. Então, a argumentação, ela é vista aqui como alguma coisa que não só que é desejável, mas que ela é constitutiva também de uma sociedade democrática, em que eu tenho liberdade para argumentar e para expor meu ponto de vista, né, para advogar uma tese. E aí, para que esse contato dos espíritos aconteça, de fato, existem algumas condições bastante importantes. Em primeiro lugar, uma linguagem comum, né? E também, e aí eu vou comentar principalmente esses dois últimos pontos. Um apreço pela adesão dos outros. Então, por exemplo, numa sociedade autoritária, né, eu não preciso demonstrar nenhum apreço pela adesão do outro. Eu consigo me impor de outras maneiras, né, principalmente pela violência,
né? Então, o apreço pela adesão dos outros, ele é uma condição para que exista esse contato dos espíritos, né? E também para que exista argumentação. Se nós pensarmos, por exemplo, na questão desse tipo de argumentação ou de interação que acontece nas redes sociais, por exemplo, essa tendência que algumas pessoas têm nas redes sociais, por exemplo, de, entre aspas, lacrar, ou seja, de usar um argumento que faça o outro, de fato, calar a boca, é uma espécie de derrota, e não é uma espécie de, não é uma busca pelo acordo, é uma busca pelo silêncio do outro, pela humilhação do outro. Isso quebra essas condições de contato de espírito, né? Isso é uma característica bastante saliente aí das interações nas redes sociais. E também a questão da atenção e disposição do auditório. Então, se eu não tenho um auditório disposto ou atento para argumentar, de fato, não é possível que a argumentação se efetive, né? Então, eu tenho que ter, de um lado, o apreço, de outro lado, a atenção. É como numa sala de aula, por exemplo, se eu vou dar a minha aula e eu não tenho a atenção dos alunos, a aula, enfim, ela de alguma forma, ela não tem razão de ser, né? Então, esse contato dos espíritos aqui, ele é bem significativo, e a gente consegue pensar nisso dentro desse panorama social, histórico aí, do pós-guerra.